noite à nossa amiga Ana Tereza, Antônio Carlos, lá de Vitória da Conquista. Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos. Hoje nós vamos ter um estudo que eu chamo de videoaula, na qual esse vídeo ele vai nos apresentar um resumo dos 4 capítulos do livro A Gênese, o capítulo 7, Esboço Geológico da Terra, o capítulo 8, Teorias sobre a Formação da Terra, capítulo 9, Revoluções do Globo, capítulo 10, Gênese Orgânica. Então, esse vídeo que nós vamos assistir, de 24 minutos, ele vai exatamente nos mostrar, através de imagens, o que Kardec estudou e pesquisou no século XIX. Então, eu vou iniciar com a leitura do livro A Caminho da Luz, o capítulo 1, na qual Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai falar sobre a gênese planetária. Após o término da apresentação desse vídeo, nós vamos abrir para o comentário de todos. Então, durante a apresentação do vídeo, eu solicito que todos vocês vá anotando e prestando atenção no que esse canal nos apresenta. O professor Bruno Farias, que é o proprietário do canal Ciência Mais, é que fez essa produção do vídeo. Então, eu vou iniciar com a introdução do capítulo 1 do livro A Caminho da Luz. A comunidade dos espíritos puros rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que lhe lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os prodromos da vida na matéria em ignição do planeta Terra. Ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça, com os seus
exércitos de trabalhadores devotados, instituiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópicos terrenos puderam identificar por toda parte no universo galáctico e organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. O Verbo, continua Emmanuel, da criação, do princípio como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se, então, descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de força cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí, algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, pode-se observar a existência de um elemento viçoso que cobria toda a Terra. Estava dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa nascia no orbe o protoplasma e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Então, esse vídeo que Rafael vai colocar aí durante 24 minutos, preste muito bem atenção como isso de fato ocorreu sob a égide protetora desses arquitetos espirituais do mundo maior. Pode colocar o vídeo, Rafael. Antes de entrarmos na história geológica da Terra, preciso explicar a divisão do tempo geológico, que divide e organiza eventos e períodos em categorias hierárquicas. O éon é a maior divisão de tempo na escala de tempo geológico, abrangendo centenas de milhões a bilhões de anos. Cada éon pode ser subdividido em eras, períodos, épocas e idades, cada um com suas características distintas. Como exemplo, podemos citar o éon fanerozoico, que se subdivide nas eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. A era cenozoica, por sua vez, também se subdivide nos períodos paleogeno, neogeno e quaternário. O período quaternário se subdivide nas épocas do Pleistoceno e Holoceno. Finalmente, o Pleistoceno é subdividido nas idades gelasiano, calabriano, ioniano e tarantiano. Dessa forma, a história da Terra pode ser dividida inicialmente em 4 éons, que são, em ordem cronológica crescente, o éon adiano, que iniciou com a formação da Terra há mais de 4 bilhões e meio de anos atrás, até cerca de 4 bilhões de anos atrás. O éon arquiano, que aconteceu entre 4 e 2 bilhões e meio de anos atrás. O éon proterozoico, entre 2 bilhões e meio e 541 milhões de anos atrás, e finalmente o éon fanerozoico, entre 541 milhões de anos atrás até os dias atuais. Vamos agora introduzir o conceito do relógio dos éons e eras, que será muito didático para entendermos um pouco mais sobre a duração e a complexidade do tempo ao longo da história de nosso planeta. Supondo que toda a história da Terra, desde a sua formação, há 4 bilhões e 570 milhões de anos atrás, pudesse ser ela, toda condensada em um único dia de 24 horas. Assim, teríamos que a história da Terra começou pontualmente à meia-noite no éon adiano, e esse éon se encerra há 4 bilhões de anos atrás, o que equivale ao horário de 2 horas, 59 minutos e 36 segundos da madrugada.
Seguindo esse mesmo critério, o éon arquiano acontece entre as 2 horas 59 minutos e 36 segundos da madrugada até as 10 horas 52 minutos e 15 segundos da manhã. O éon proterozoico se desenvolve entre 10 horas 52 minutos e 15 segundos da manhã até as 21 horas 9 minutos e 32 segundos da noite. Finalmente, o éon fanerozoico acontece a partir das 21 horas 9 minutos e 32 segundos da noite até hoje, encerrando o ciclo de um dia às 23 horas 59 minutos e 59 segundos. O éon mais longo de nossa história geológica é o éon proterozoico, que em nossa escala de tempo de um dia de duração aconteceu em 10 horas, 17 minutos e 17 segundos de nosso calendário comprimido, e isso representou quase 43% da história da Terra. O segundo éon mais longo foi o Arquiano, que durou quase 33% de nossa história geológica, seguido pelo Adeano, com 12,5% do tempo, e o nosso atual éon, o Fanerozoico, com quase 12% do tempo total de nossa história. O éon Adiano. Como um todo, o Adiano durou 570 milhões de anos, e ele não é subdividido em eras. O éon Adiano é a mais antiga divisão de tempo na escala de tempo geológico da Terra, abrangendo desde a formação do planeta, há cerca de 4,57 bilhões de anos atrás, definido pela idade do material sólido mais antigo do Sistema Solar encontrado em alguns meteoritos com a mesma idade, o que coincide com a formação do Sistema Solar, que se originou de uma nuvem de gás e poeira conhecida como a nebulosa solar, até aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, ou mais precisamente há 4 bilhões e 31 milhões de anos. A Terra se formou através da acreção de planetesimais, que são pequenos corpos sólidos que colidiram e se fundiram devido à gravidade, o que gerou uma quantidade significativa de calor, resultando em um planeta em grande parte derretido. Durante este período, a Terra era bombardeada por inúmeros corpos celestes, incluindo planetesimais e asteroides, o que contribuiu para o seu aquecimento e formação. Este éon, cujo nome deriva de Hades, o deus grego do submundo, é frequentemente descrito como um período infernal devido às suas condições extremas e caóticas. O planeta tinha acabado de ser formado por acreção recente, e sua superfície ainda estava derretida com lava superaquecida. E a abundância de elementos radioativos de vida curta e eventos frequentes de impacto com outros corpos do Sistema Solar faziam da superfície terrestre um ambiente muito inóspito. À medida que a Terra esfriava gradualmente, ocorreu um processo conhecido como diferenciação planetária. Materiais mais densos, como ferro e níquel, afundaram para formar o núcleo interno, enquanto materiais mais leves, como silício e oxigênio, subiram para formar o manto e a crosta terrestre. Esta diferenciação estabeleceu a estrutura interna básica da Terra, que consiste em um núcleo metálico denso rodeado por um manto de rochas silicatadas e uma crosta relativamente fina. Um dos eventos mais significativos do éon Radiano foi a formação da Lua. A teoria mais aceita é a do impacto gigante, que sugere que a Lua se formou a partir dos detritos resultantes de uma colisão entre a Terra e um corpo do tamanho de Marte, conhecido como Theia, o que aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Esta colisão colossal não só gerou a Lua, mas também impactou profundamente a rotação e a inclinação axial da Terra, influenciando suas futuras condições climáticas e marés. A atmosfera primitiva era muito espessa e composta principalmente por dióxido de carbono, vapor d'água, nitrogênio e outros gases voláteis, liberados pela atividade vulcânica e pelos impactos de cometas e asteroides. A atmosfera nesses tempos se assemelhava à nebulosa solar e aos gigantes gasosos, a qual também continha metano e amônia em sua composição. Essa atmosfera era muito diferente da atual, carecendo de oxigênio livre e, portanto, não suportava a vida como a conhecemos. Apesar das condições infernais, acredita-se que os primeiros oceanos tenham começado a se formar durante o final do Adeano. Estudos de zircões descobriram que água líquida pode ter existido entre 4 e 4,4 bilhões de anos atrás, logo após a formação da Terra. Zircões são minerais extremamente duráveis, que podem sobreviver a processos geológicos intensos, e, portanto, preservam informações sobre as condições da Terra primitiva. A origem da água na Terra é atribuída a várias fontes,
incluindo a liberação de água do interior do planeta através de erupções vulcânicas e a entrega de água por cometas e meteoritos. Além disso, à medida que a superfície da Terra esfriava, a água atmosférica vaporizada condensava-se em água líquida, e um superoceano cobrindo quase todo o planeta foi formado, transformando a Terra em um planeta-oceano. Os oceanos de água líquida existiam apesar da alta temperatura da superfície, porque a uma pressão atmosférica de até 27 vezes maior que a pressão atmosférica atual, a água permanece líquida mesmo nessas altas temperaturas. A presença de água líquida foi um fator crucial para o resfriamento da superfície da Terra e a formação das primeiras rochas sedimentares. As evidências diretas do éon radiano são escassas devido à intensa atividade geológica subsequente que reciclou ou destruiu a maioria das rochas dessa época, e as rochas radianas são muito raras. No entanto, estudos de minerais como os zircões, encontrados em rochas sedimentares na Austrália, forneceram informações valiosas. Esses zircões, datados de até 4,4 bilhões de anos, indicam que condições superficiais relativamente mais amenas, incluindo a presença de água líquida, podem ter existido já no Adiano. E isso é a causa de diversas controvérsias entre os geólogos, gerando modelos geofísicos desse éon, com algumas interpretações e resultados divergentes uns dos outros. A própria formação dos continentes é um ponto de discussão, e alguns cientistas acreditam que os continentes começaram a se formar nesse período. Nas últimas décadas do século XX, geólogos identificaram também algumas rochas adianas do oeste da Groenlândia e no noroeste do Canadá, reforçando teses anteriores e eventualmente corrigindo algumas equivocadas. Um estudo de zircões realizado em 2008 descobriu que a rocha radiana australiana contém minerais que apontam para a existência de placas tectônicas há 4 bilhões de anos, o que equivale a aproximadamente 600 milhões de anos após a formação da Terra. A presença de vida durante o éon radiano é um tema amplamente debatido entre cientistas, e as evidências são, no momento, indiretas e inconclusivas. Tradicionalmente, o Adiano foi visto como um período de condições extremamente hostis, com uma superfície derretida, bombardeamento intenso por meteoritos e vulcanismo violento, o que dificultaria o surgimento de vida. No entanto, algumas descobertas recentes sugerem que a vida poderia ter surgido mais cedo do que se pensava anteriormente. Alguns estudos encontraram assinaturas de isótopos de carbono em rochas antigas que podem ser interpretadas como evidências de processos biológicos. Uma hipótese popular é que a vida poderia ter surgido em ambientes hidrotermais, como fontes termais submarinas. E outra hipótese, embora mais especulativa, é a da panspermia, que sugere que a vida poderia ter sido trazida para a Terra por cometas ou meteoritos. Este conceito explora a possibilidade de que formas de vida microbiana poderiam sobreviver às condições extremas do espaço e impactar a Terra, iniciando a vida aqui. Apesar dessas sugestões, não há evidências fósseis diretas de vida do éon radiano. A maioria das rochas dessa época foi reciclada pela tectônica de placas, e os poucos minerais que sobrevivem oferecem apenas pistas indiretas. A vida, se existiu, teria sido extremamente simples e provavelmente microbiana, sem deixar traços fósseis facilmente detectáveis. Compreender os primórdios de nosso planeta durante esse éon é fundamental para entendermos os processos iniciais que estabeleceram as bases para a geologia, a atmosfera e, eventualmente, a vida na Terra, pois ele foi um período de transformações profundas e extremas que lançaram as bases para a Terra como a conhecemos hoje. Embora as evidências diretas sejam limitadas, os avanços na geologia e na geoquímica continuam a desvendar os mistérios desse éon primordial, proporcionando uma visão mais clara dos primeiros capítulos da história do nosso planeta. O éon arquiano. O Arquiano se subdivide em 4 eras geológicas, sendo a primeira delas chamada de Eoarquiano, que aconteceu entre 4 bilhões de anos e 3 bilhões e 600 milhões de anos atrás. O Paleoarquiano, entre 3 bilhões e 600 milhões de anos e 3 bilhões e 200 milhões de anos atrás. O Mesoarquiano, que aconteceu há 3 bilhões e 200 milhões de anos e 2 bilhões e 800 milhões de anos atrás.
e finalmente o Neo-Arqueano, entre 2 bilhões e 800 milhões e 2 bilhões e meio de anos atrás. O Éon Arqueano, também conhecido em fontes antigas como Arqueozoico, é crucial para entender a história inicial da Terra e da vida. Seu nome deriva do grego antigo e significa início ou origem. Este éon começou com o fim do Éon Adeano, há cerca de 4 bilhões de anos, quando surgiram as mais antigas formações rochosas intactas na Terra. Ao estudar as rochas e fósseis desse período, os cientistas conseguem inferir as condições ambientais e os processos biológicos que predominaram durante o Arqueano. Esse foi um tempo de grandes mudanças na Terra, que moldaram seu ambiente físico e biológico, estabelecendo as bases para o desenvolvimento da vida complexa. Durante o Arqueano, a Terra era majoritariamente um mundo aquático, onde existia uma crosta continental, mas grande parte dela estava submersa em um oceano mais profundo do que os atuais. A formação da crosta continental foi um dos principais acontecimentos do Arqueano, marcado pelo processo intensivo de formação de crátons, que são grandes e estáveis porções da litosfera, a camada mais externa e rígida da Terra. Esses crátons formaram os continentes primitivos. Ao longo do Arqueano, pequenos protocontinentes começaram a se fundir, formando crátons maiores e mais estáveis, compostos por algumas das rochas mais antigas conhecidas, principalmente rochas ígneas e metamórficas antigas. A crosta continental mais antiga que conhecemos hoje remonta ao Arqueano. A principal área continental atual que ainda mantém rochas desse período é o Escudo Canadense, no norte do Canadá, abrangendo partes de Quebec, Ontário, Manitoba, Alberta e territórios do Noroeste. Além do Escudo Canadense, outras regiões também possuem rochas arqueanas significativas, como grande parte da África Ocidental, incluindo países como Gana, Mali e Nigéria. O norte da Europa, incluindo partes da Escócia, Groenlândia, Suécia, Finlândia e Sibéria na Rússia, partes da Austrália e o centro-sul do Brasil, especialmente na região do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais, centro-norte da Bahia, parte de Goiás, Espírito Santo e Tocantins. Cada uma dessas regiões contém formações datadas do período Arqueano, fornecendo informações essenciais sobre a história geológica e a evolução da Terra. Muitas dessas formações foram destruídas por atividades geológicas subsequentes em outras partes do mundo, tornando essas áreas ainda mais valiosas para o estudo desse período primordial. Durante o Éon Arqueano, a Terra era caracterizada por intensa atividade vulcânica, com erupções frequentes que contribuíram para a composição da atmosfera e dos oceanos primitivos. A crosta terrestre estava em constante formação e reciclagem devido à atividade tectônica mais ativa e complexa do que a atual, resultando na rápida formação e destruição de crostas oceânicas e continentais. A atmosfera, composta principalmente por dióxido de carbono, metano e nitrogênio, tinha pouca ou nenhuma presença de oxigênio livre. Devido à alta concentração de gases de efeito estufa, a Terra possuía um clima significativamente mais quente, apesar de receber menos energia solar, um fenômeno conhecido como paradoxo do Sol jovem fraco. Esse paradoxo refere-se ao fato de que, quando o Sol era jovem, ele emitia significativamente menos energia do que hoje. A luminosidade do Sol era cerca de 70 a 75% da atual, mas o efeito estufa mantinha a temperatura da superfície alta o suficiente para a presença de água líquida. O fluxo de calor na Terra era quase 3 vezes maior do que hoje, devido ao calor remanescente da formação planetária, a formação do núcleo metálico e a decomposição de elementos radioativos, resultando em um manto terrestre significativamente mais quente. O Éon Arqueano foi marcado por um clima instável devido à intensa atividade geológica e mudanças atmosféricas, com ciclos constantes de aquecimento e resfriamento. Durante esse período, surgiram as primeiras formas de vida, evidenciadas por microfósseis de organismos procariontes, organismos unicelulares simples e sem núcleo, definidos como cianobactérias, um grupo de bactérias que obtém energia através da fotossíntese. Essa atividade microbiana começou a alterar a composição atmosférica, embora o oxigênio livre permanecesse baixo. Acredita-se que os primeiros habitats da vida na Terra estavam em ambientes hidrotermais. O Arqueano também viu a formação das primeiras crostas continentais e a estabilização dos crátons, estabelecendo as bases para a complexidade biológica e geológica futura. Dentro do Arqueano, o Éon Arqueano iniciou-se 500 milhões de anos após a formação da Terra,
com a solidificação do planeta e o surgimento do supercontinente Valbara. No Paleoarquiano, houve a estabilização da crosta continental e aumento das evidências de vida, como estromatólitos. O Mesoarquiano foi caracterizado pela estabilização dos crátons, complexidade tectônica e abundância de estromatólitos, indicando diversificação microbiana e formação de minerais. No Neoarquiano, ocorreu a estabilização final dos crátons e o início do grande evento de oxigenação, com aumento gradual do oxigênio atmosférico, que detalharemos mais à frente. O Eon Proterozoico. Na nossa comprimida escala geológica que conta os mais de 4 bilhões e meio de anos de história da Terra, num relógio de apenas 24 horas, o Eon Proterozoico surgiu às 10 horas, 52 minutos e 19 segundos, se estendendo até às 21 horas, 9 minutos e 32 segundos, perfazendo um total de quase 2 bilhões de anos de história, um pouco menos que a metade da duração da história da Terra. Ele se divide em 3 eras: a Paleoproterozoica, que ocorre entre 2 bilhões e meio de anos a 1 bilhão e 600 milhões de anos atrás, a Era Mesoproterozoica, ocorrida entre 1 bilhão e 600 milhões de anos e 1 bilhão de anos atrás, e, por fim, a Era Neoproterozoica, que começou há 1 bilhão de anos atrás e perdurou até 541 milhões de anos atrás. A transição entre o Eon Arquiano e o Eon Proterozoico foi marcada pelo grande evento de oxigenação, que ocorreu há cerca de 2,4 bilhões de anos. A atmosfera da Terra até então era composta por nitrogênio, metano, amônia, dióxido de carbono e gases inertes, semelhante à atmosfera da Lua Titã de Saturno. O evento de oxigenação, causado pela fotossíntese das cianobactérias, marcou a primeira acumulação significativa de oxigênio na atmosfera terrestre. Esse aumento de oxigênio levou à oxidação de metais, como ferro, e à formação de camadas de óxidos de ferro e sílica em rochas sedimentares. Isso também permitiu o surgimento de formas de vida mais complexas e a evolução de organismos aeróbicos, organismos que utilizam oxigênio para produzir energia através de um processo chamado respiração celular aeróbica, enquanto contribuiu para a extinção de muitas formas de vida anaeróbicas, os quais obtêm energia sem a utilização de oxigênio. O aumento de oxigênio também resultou na formação da camada de ozônio, que começou a proteger a Terra da radiação ultravioleta nociva. Esse período é considerado ter ocorrido uma das primeiras e mais significativas extinções em massa, que afetou todos os organismos anaeróbicos, coincidindo com uma glaciação de 300 milhões de anos, ocorrida entre 2,5 e 2,2 bilhões de anos atrás, devido à redução do metano na atmosfera. Durante o Paleoproterozoico, muitos crátons modernos se estabilizaram, a tectônica de placas era ativa, e houve a formação de supercontinentes e eventos de formação de montanhas. Nesse período, a Terra tinha dias de 20 horas, totalizando aproximadamente um ano com 450 dias. No Mesoproterozoico, há cerca de 1,3 bilhões de anos, formou-se o supercontinente Rodinia, impactando significativamente a geologia com a formação de montanhas, vulcanismo e novas rochas, contribuindo para a evolução das superfícies continentais. Rodinia agrupava a maioria dos continentes atuais. Houve mudanças climáticas significativas, possivelmente relacionadas a variações no ciclo do carbono e atividade tectônica. Nesse período, ocorreu um aumento na complexidade e diversificação da vida eucariótica, com o surgimento dos primeiros organismos eucariontes, que possuem um núcleo celular. Microfósseis de algas vermelhas e outros eucariontes primitivos encontrados em rochas dessa era indicam a presença de formas de vida mais complexas. Durante a Era Neoproterozoica ocorreram grandes glaciações, incluindo o evento Snowball Earth, onde a Terra esteve quase completamente coberta de gelo entre 720 e 635 milhões de anos atrás. A redução dos níveis de dióxido de carbono atmosférico, devido à intemperização de rochas e à absorção de CO2 pelos oceanos, pode ter contribuído para essa glaciação, diminuindo o efeito estufa e levando a temperaturas globais drasticamente mais baixas. O aumento do albedo da Terra, o mesmo que a taxa de reflexão da luz solar na superfície, causado pela cobertura de gelo, refletiu mais luz solar de volta ao espaço, agravando ainda mais o resfriamento.
Evidências geológicas indicam que a maioria dos oceanos e continentes foram cobertos por uma espessa camada de gelo, possivelmente até mesmo nas regiões equatoriais. Após os eventos de Snowball Earth, o aumento dos níveis de CO2 e outros gases de efeito estufa, provavelmente devido à atividade vulcânica e ao intemperismo de rochas, levou ao descongelamento gradual do gelo, formando lagos, mares internos e reabrindo oceanos. Durante essa era, ocorreu a evolução de organismos multicelulares complexos, com os primeiros fósseis desses organismos surgindo cerca de 600 milhões de anos atrás, representando formas de vida variadas e complexas, algumas semelhantes aos animais modernos. O supercontinente Rodinia continuou a se fragmentar, levando à formação de novos oceanos e à reorganização dos continentes, resultando na formação do supercontinente Pannotia por volta de 600 milhões de anos atrás, que existiu brevemente no final do Neoproterozoico. O período pós-Snowball Earth foi caracterizado por uma explosão de diversidade biológica, conhecida como a explosão cambriana, marcando o início do Fanerozoico. Diante desse vídeo que nós assistimos, dá para percebermos o quanto é grandioso esta mangaia, este organismo vivo que tem 4,5 bilhões de anos. E vocês viram os períodos de bilhões de anos. Houve um momento no documentário que, naquele período proterozoico, há 2 bilhões e 500 milhões no passado, um ano correspondia a 450 dias. Nos nossos dias atuais, o ano tem 365 dias por conta da rotação da Terra. A rotação do planeta, como vocês viram naquela época, era completamente diferente. Então, agora eu vou abrir para que vocês façam comentários, o que vocês acharam do vídeo, porque é um material riquíssimo para que vocês tenham ideia do esforço que Allan Kardec realizou em aprofundar o estudo, o esboço geológico da Terra no século XIX, e que eles não tinham a tecnologia para descobrir a idade geológica da Terra. Lembra que semana passada, em uma das nossas aulas, eu comentei que em uma das minhas viagens pelo centro-norte da Bahia, Chapada Diamantina, região norte do estado da Bahia, eu comentei com vocês que eu achei fragmentos de ostras primitivas. E nessa era arqueana, ele vai dizer que o nosso continente sul-americano, onde está localizado hoje o território brasileiro, o estado da Bahia, o centro-norte da Bahia, tem rochas de 2 bilhões e 500 milhões de anos no passado. E que o nosso planeta Terra, ele continua nesse processo constante de transformação. Nesse capítulo, Esboço Geológico da Terra, Kardec diz o seguinte, que forças poderosas não foi necessária para deslocar e recolocar o oceano, levantar montanhas, por quantas revoluções físicas, comoções violentas, não teve a Terra de passar antes de ser
qual havemos desde os tempos históricos, e que se há que tudo isso fosse executada em menos tempo do que o leva uma planta para germinar. O dia tem 24 horas, e ela foi mostrando aí. No primeiro dia, no momento zero, houve a explosão. Né? Então, Kardec diz aqui que força soberana, não é, Antônio Carlos, estava impulsionando essa formação que vocês acabaram de ver. O relato de Emmanuel, no ano de 1938, o livro A Caminho da Luz foi psicografado na cidade de Pedro Leopoldo, década de 30. E Chico levou 34 dias para psicografar este livro, A Caminho da Luz. E vocês viram que no primeiro capítulo, a gênese, a intervenção divina dos diretores espirituais que manipulavam, usava a sua força poderosa do amor para causar todas essas revoluções. O mais impressionante, que me deixa assim, aí entra no campo, Susana, da imaginação, no campo da especulação mental, diante dessa beleza que acabamos de ver, porque na próxima semana vai ter o episódio 2, e que vocês vão achar impressionante. Com todo esse processo de evolução da Terra, havia tutelares divinos, celestes divinos, não é? Que ele diz assim, o divino escultor, Deus, o Criador de todas as coisas, e os espíritos puros, os co-criador em plano maior, manipulando essas forças telúricas para a formação do que mais tarde seria a residência do Homo sapiens, que no último episódio, na próxima semana, nós vamos falar sobre o Homo sapiens. Então, eu agora vou abrir aí para Antônio Carlos fazer comentário, Susana, todos vocês. O que é que mais chamou a atenção aí nessa aula, nesse vídeo? O James e os demais companheiros e companheiras que estão aí, uma das grandiosidades desse vídeo é a síntese que ele faz dessa formação da Terra, que parece, assim, quando a gente vê um vídeo, parece ser simples, né? Mas isso aí tem uma duração de bilhões de anos em que os engenheiros espaciais, essa comunidade de espíritos puros que nos diz Emmanuel no primeiro capítulo de A Caminho da Luz, né, foram esboçando através das matérias disponíveis, né, no espaço e tempo, no universo, para essa formação da Terra, inclusive fazendo experimentos, né, esses experimentos eles devem ter buscado em outros mundos já informação, na própria história, tá? Na historiografia do universo, para ir adaptando a cada momento desse a vida, as condições geológicas da Terra, e no decorrer, que vai se ver no próximo capítulo, a formação da própria vida, a complexidade da formação da própria vida. Enquanto eu estava passando o vídeo, eu fui buscar esse livro aqui, ó, esse livro aqui que chama Um Pouco Mais de Azul, a Evolução Cósmica, de Hubert Reeves. Hubert Reeves, ele é um canadense que foi chefe do Centro de Estudos do Universo lá na França. E aí ele diz que
num capítulo, ele diz da formação da Terra, do universo, ele diz assim, que no universo há moléculas que precisam de uma terra fértil para desabrochar as primeiras formas de vida, né? E que essa terra fértil chama-se planeta. Você veja só, esse livro é de 1981, lá na França, e foi traduzido no Brasil em março de 1985. E ele já dá essa formação, né? Depois de todo esse caos, que parece um caos isso aí, né? Caos de a Terra aí, né, resfriando aos poucos, a formação dos oceanos, a formação dos planetas, as separações dos planetas, que devem ter tanto outras fases, né? E arrumando as coisas, organizando Isso tudo isso para finalmente é surgir um caos, a vida, né? Antônio Carlos, é um caos organizado. Não existe Isso é caos, igual a água. existe A água quando organização. está fervendo, a água quando está fervendo parece que em ebulição parece um caos, né? Mas tem uma finalidade. E aí a gente vê qual grandioso é o trabalho desses espíritos puros em que Deus dá, né, a incumbência de formação de mundos, né? E a gente tem que também conceber quando a formação do nosso Sol, da nossa Terra e dos outros planetas, tantos outros, né, complexos cósmicos já haviam, né? Se nós temos 5 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos, o universo tem 15 bilhões de anos, cada dia se expande mais, né? Quantos mundos e quantas formações já tinham no universo, né? Então, isso tudo é um modelo de formação do mundo que tira a gente da ingenuidade de achar que Deus falou assim, como um passe de mágica, né? Forme-se a Terra e a Terra se formou. Não. Isso aí são eras de bilhões e bilhões de anos que dá essa possibilidade da formação gradual, lenta, dos mundos, Exatamente. dos complexos solares, né? Das galáxias. É só da gente ver que nós agora que estamos aqui, você sentado aí na sua biblioteca, na sua sala de estudo em Salvador, eu aqui em Vitória da Conquista, né? Mas o nosso planeta está girando a 1.700 quilômetros aproximadamente e está voando a 108 mil quilômetros, né, horários em torno do Sol, e esse Sol está girando em 800 quilômetros por segundo em torno de uma galáxia que está girando em torno de outras galáxias mais ou menos a 250 milhões, me passa 250 milhões de anos para fazer um ciclo todo. Você vê, a grandiosidade do mundo é algo que até difícil da gente conceber. Por isso que a ingenuidade, né, mas isso é uma fase da humanidade, de acharmos que Deus criou tudo assim num estalar de dedos, né? Ainda descansou em um determinado dia, como se Deus fosse humano, como nós que precisa de descanso e de lazer, né? Antônio, Essa inteligência suprema, né? Antônio Carlos, quando você percebe aí que no vídeo, o éons é uma era, e depois vem ele diz aqui, né? O éon é uma era, depois vem os períodos, né? O quaternário, o terciário, o cretáceo, o jurássico, não é? Que é o período dos dinossauros, que isso aí eu estudo para a próxima semana. Depois vem a época, depois vem os milênios e vem os momentos. Quando a gente fala de tempo na escala cósmica universal,
é outra escala que foge à nossa compreensão humana. Eu vou mostrar um cubo. Eu vou mostrar este cubo que vocês estão vendo aqui. Não é? É um cubo. Cubo mágico. Esse cubo, ele tem 56, não é? É um cubo. Você vê aqui esse cubo. Tá dando para ver aqui, né? Um cubo. Esse cubo, cada corzinha dessa, cada cor que vocês estão vendo, não é? Ele se move. Ele se move. Então, esse cubo e cada quadradinho desse que contém o cubo é uma galáxia. Cada cor dessa aqui é uma galáxia. E dentro de cada galáxia desse, a galáxia verde, a galáxia vermelha, a branca, a laranja, são galáxias. E dentro de cada galáxia dessa existe bilhões de estrelas. O cubo em si, que vocês estão vendo aqui, esse aqui é um universo. É um universo. Um dos universos observáveis. Um dos universos observáveis de 15 bilhões de anos. 14 bilhões de anos. Este cubo tem 14 bilhões de anos, que é o universo. E nesse universo está contido bilhões de galáxias. Cada quadradinho é uma galáxia, e dentro de cada quadradinho tem trilhões de estrelas. Existem outros cubos, outros universos. É um cubo, outro cubo, outro cubo, outro cubo, de dimensões diferenciadas. E que nós estudamos no capítulo 6, Uranografia Geral, que o espírito Galileu Galilei vai afirmar que existe no plural, os universos invisíveis. O nosso universo observável é uma materialização do outro universo que a gente não vê. Neil deGrasse Tyson, discípulo de Carl Sagan, ele afirmou que muito provável existe um universo invisível que fez a gestação do universo observável. E que todas essas movimentações, como vocês viram, tem um princípio inteligente impulsionador. Então, como Antônio Carlos colocou, eu vou passar aí para minha amiga, a professora Suzana, também dar sua contribuição. A gente percebe o quão nós somos maravilhoso. Lembra quando eu disse semana passada que Roqueline tinha bilhões de anos? Entendeu agora, Roqueline, o que eu quis dizer, minha amiga? Não foi isso? Essa grandeza, isso nos dá uma potencialidade, minha amiga Roqueline. O quão nós somos grandiosos. Esse só foi apenas 24 minutos. O vídeo inteiro são 58 minutos e eu dividi por episódios, não é? Então agora eu vou pedir aí para a Suzana comentar também. Boa noite a todos. Eu não tenho o que comentar, é um assunto que eu não domino. Eu achei bastante interessante o vídeo, né? Achei um pouco rápida a voz da narradora. Eu queria ouvir com mais devagar para aprender mais. Se você puder depois, você bota no grupo para a gente. Vai ficar disponível. E EON é o que me chamou a atenção, porque eu já tinha ouvido a palavra EON na música de Raul Seixas, né? Esse novo EON.
E, pelo que eu entendi, éon é a denominação de eras, né? Eras glaciais. Agora eu me pergunto, por que não chama-se era e chama éon? Qual é a diferença entre era e éon? Ela tem uma linguagem também que não é uma linguagem muito usual para a gente que está aqui estudando, né? Então, ela fala em cianobactérias, em monocelular, e não sei o quê. Então, eu gostaria que, se fosse possível, desse uma simplificada nessa linguagem para poder a gente compreender melhor alguns aspectos do que foi passado. Bactéria pura, isso aí. É o quê? O quê que você falou? Não ouvi? Pode falar, Viviane. Não, eu liguei errado. Estou tentando voltar aqui para o curso. EON. Pode falar, Viviane. Como é que eu faço para fechar aqui, meu Deus? Espera aí. É uma linguagem, Suzana, que a gente tem que conhecer, porque quando o livro foi publicado, a Gênese, ele utilizou a linguagem daquela época. Éon é períodos, vamos dizer assim, é um marco no tempo de bilhões de anos. Dentro do éon, na escala do éon, existe a eras. Cada era dessa tem um período de bilhões. A era Cenozoica tem 5 bilhões de anos. A Mesozoica tem 4 bilhões de anos. A Paleológica tem 3 bilhões de anos. A Arqueozoica tem 1 bilhão de anos. Porque o planeta... É uma era maior, né? Exatamente, é uma era menor. De outras eras. Exatamente. Aí vem diminuindo a era, período, época, início e o nosso tempo. Quando vocês devem ter observado que quando a apresentação do vídeo falou que num período aproximadamente de 2 bilhões e 500 milhões de anos no passado, no período do Proterozoico, a rotação do planeta Terra tinha um ano, tinha 450 dias. Era um dia de 20 horas, né? Era um dia de 20 horas. Hoje nós temos 365 dias. Há bilhões de anos atrás, era 450 dias. Você viu que houve ali o período que o surgimento da Lua, do nosso satélite artificial, que seria o pêndulo, ele surgiu por conta de um choque de uma pedra, de um asteroide do tamanho de Marte. Esse asteroide que se chocou com a Terra há bilhões de anos atrás fragmentou uma parcela do planeta Terra e com esses fragmentos desse choque iria surgir a Lua. Então o planeta era maior do que ele é hoje. Ele era como se fosse fragmentos sendo constituído. Ele estava no seu processo de formação. Então, essa formação gestacional do planeta levou bilhões de anos, como ela foi falando ali. No momento em que o espermatozoide viaja pelas trompas de Falópio e que penetra no óvulo, você vai ver que há uma ovulação. Ali é um período para a formação do ser, levou
milhares e milhares de bilhões de anos. O espermatozoide, viajando pelas trompas de Falópio, penetrando no óvulo, para a fecundação do óvulo, houve ciclo de desenvolvimento dos blastos que levou milhões de anos. Eu estou fazendo uma comparação. Para chegar a essa complexidade que nós somos. Então, o planeta Terra, para que se tornasse o que ela é hoje, passou por períodos geológicos de bilhões de anos. Aí o vídeo, eu não vou fazer spoiler do próximo capítulo, e que nós vamos, eu diria assim, Antônio Carlos, por que Antônio Carlos, que está lá em Vitória da Conquista, há 60 milhões de anos atrás, um asteroide se chocou com a Terra. Já havia vida na Terra. Há 60 milhões, que mandava no planeta eram os dinossauros. E com esse impacto desse asteroide, que tinha uma dimensão de 10 quilômetros quadrados, que se chocou lá ali na região do Golfo do México, houve uma extinção em massa de todas as formas de vida há 60 milhões de anos. Se isso não tivesse acontecido, o meu amigo Antônio Carlos, que está sentado na sua cadeira, o pescoço de Antônio Carlos deveria ter uns 10 metros de altura. Antônio Carlos iria ter garras, nós seríamos uma forma de dinossauros se os dinossauros não tivessem sido extinguidos. Isso aí é para outro assunto. Zé Antônio. Então, gente, alguém quer comentar mais? Porque... Aí James está querendo dizer que os dinossauros eram um protótipo do homem se aquelas condições climáticas... Não é isso que eu estou querendo dizer. pudessem permanecer. permanecer. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala sobre isso. Olha, como não existe uma folha, não cai de uma árvore sem o consentimento de Deus, tudo há uma cronologia, há uma organização. Quando esse asteroide... Eu tô fazendo spoiler da próxima aula, né, gente? Quando esse asteroide de 10 graus atingiu ali a região que hoje é o Golfo do México, há 60 milhões de anos atrás, que já havia matas, já havia selvas, mas não essas selvas que a gente conhece as que sobreviveram, que chegaram aos nossos dias atuais hoje, são as samambaias. São as plantas mais primitivas que têm milhões de anos, as samambaias que a gente conhece. Então, se esse asteroide não tivesse chocado com a Terra e não dizimasse as formas grotescas dos dinossauros, muito provavelmente a forma de vida biológica futura da humanidade seria outra. E os tutelares divinos vai dizer que eles estavam fazendo, vamos dizer assim, no seu laboratório, o que vocês viram aí era um laboratório, na mão dos espíritos, manipulando geneticamente para uma futura formação de seres mais dóceis, biologicamente, fisicamente, para habitar a Terra. E que essa extinção fazia parte do processo da evolução do planeta Terra, no seu processo cíclico cósmico universal. Fascinante isso, né? O bom disso tudo é que Deus permite aos espíritos que chegaram ao ápice da evolução experimentarem no universo laboratórios para a formação de humanidades. E sem ter essa questão de milagre que fez em 1 hora, em 2, 3, mas que
se constituiu isso em bilhões e trilhões de anos. Porque você vê aí o James Webb, esse telescópio que está aí no espaço, cada vez mais ele se aprofunda no universo. Né? E atualmente a gente já sabe que o que a gente observa nas noites estreladas aí desse universo é apenas uma fração, como se fosse uma moedinha de 5 centavos, de 1 centavo, que nem existe mais, né? É difícil de ter, uma moedinha de 1 centavo no centro da fonte nova, Exatamente. né? E sendo a fonte nova toda o universo. Então, o que a gente observa de estrelas e etc., essa moedinha aí nas noites estreladas. Então, você vê a grandeza que é o universo, que é a nossa galáxia, que nós mesmos não vemos ela, né? Nós comparamos ela às outras galáxias que nós vemos à distância através desses telescópios. Podemos arriscar, né, Antônio Carlos? Não vemos porque nós somos ela. Estamos nela. Nós estamos com ela. É como a gente não vê o nosso próprio rosto, né? E quando vê espelhado, que é o contrário. Gente, o horário está avançando. Na próxima semana vamos ter o episódio 2. Eu vou disponibilizar mais tarde o estudo de hoje com o vídeo e com os nossos comentários.